fala de uma área interdisciplinar, porém, ela busca a disciplina. Ela busca a disciplina. E eu sou contrário a isto, né? Aqui aparece, só parênteses, aparece no meu aqui, que este evento será gravado. Você concorda em ser gravada? Concordo. Como que eu posso colocar? Não, eu mesma faço aqui. Eu que mandei. Você faz? Então tá bom. Então, eu concordo com a gravação. Então aqui, só para vocês verem, essa distinção é muito importante. Se eu falo na formação e na regulamentação, o que eu estou regulamentando? Eu não estou regulamentando a clínica psicopedagógica. Quero deixar claro, muito claro. Eu estou regulamentando a atividade em psicopedagogia, certo? Se os psicopedagogos estão equivocados, eles gostariam de ter uma clínica e não um espaço de atendimento. Aí é uma questão, desculpe, de elaborar melhor e ver a diferença de um e de outro. Uma supervisão em psicopedagogia clareia o campo, né? Então, voltando, a educação, ela tem que pensar numa escola interdisciplinar, num sujeito integral. Nós não vamos, que eu digo, esquartejar a pessoa, a cognição separada da afetividade, separada da motricidade, gente. Acho que é por isso que eu tenho essa energia para falar isso. Eu já falo isso há 40 anos que eu falo isso. Desde que eu comecei minha vida profissional, eu sempre falei que esquartejar a pessoa, meu Deus, sou frontalmente contra. Quem fala esquartejamento é na Roma Antiga, pelo poder. É o conceito de poder, é um poder. O poder na Grécia Antiga era feita pelos romanos, esquartejavam as pessoas e distribuíam os pedaços das pessoas por Roma. Com isso, eles mantinham o medo. Gente, que nós não estamos mais na época anterior a Cristo. Nós não estamos, nós estamos no século XXI, né? Então, assim, a criança não quer mais conhecimento só escolar. A criança quer um conhecimento de vida. A escola, ela tem muitas desigualdades, ela tem muita exclusão, então eu não posso pensar numa escola excludente. Até é redundante falar que a escola inclui. Se a escola não inclui, ela não é escola. Mas a gente usa a palavra inclusão com a conotação das diferenças, e a escola da diversidade. Então, na escola da diversidade, eu preciso falar dessa inclusão. Então, esta escola que nós estamos perseguindo, e o psicopedagogo tem que ir para além dessa escola, tá certo? Essa escola já está posta. Eu não vou formar vocês, nem falar para vocês o que a gente vai fazer na escola, isso já está posto, né? E eu não posso acelerar a exclusão. Caberá a mim pensar na inclusão, né? Eu tenho um fato que eu vou ter que resolver a semana que vem, que eu vou compartilhar com o psicopedagoga, né? Do ensino superior, um aluno que tem dificuldades múltiplas e frequenta o ensino superior, que a família fez ele optar por um curso de tecnologia, onde a abstração é muito grande, e ele foi fazendo esse curso sem aprender nada. Foi passando, os professores foram reprovando, uns reprovavam, outros faziam trabalho em grupo, ele tinha nota, só que agora ele chegou no último ano, no último semestre. Aí eu fui chamada para resolver. Último ano, no último semestre, este curso de tecnologia vai fechar, vai abrir um outro mais atual, com mais abstração ainda, né? Que são na linha das mídias digitais, etc. E eu vou ter que chamar a família, né? E aí eu conversei com o pessoal da equipe antes de mim, né? Não tinha esse trabalho que eu estou fazendo agora. Eu inaugurei esse trabalho na PUC. Então, assim, que é a inserção pedagógica. Mas como que vocês deixam um estudante, mesmo no ensino superior, em promoção automática? Cabe na cabeça de você, pedagoga? Não cabe. Nós temos que fazer uma intervenção. Agora, é duro fazer uma intervenção? Acho que vocês sabem que é. Falar para um pai, filho não é aquilo que ele idealizou, no atendimento psicopedagógico, são, no mínimo, eu estava explicando para a equipe que eu, como sou psicodramatista, vou botar um monte de gente comigo para aprender. Várias pessoas vão participar comigo, os coordenadores de curso, né?
eu falei, no mínimo, vai para 4, 5 entrevistas. Na primeira, eu sigo a Sara Paim, motivo da consulta. Por que nós estamos aqui? Então, na segunda, eu vou falando um pouco mais. Na terceira, um pouco mais. Até o pai entender o que o filho faz na escola, e a escola é um espaço de socialização, não é a família dele, não são irmãos dele, não é o professor, não é o pai e a mãe. Então, por incrível que pareça, esse trabalho tem espaço em todos os lugares, no ensino superior, nas escolas e nos espaços de atendimento psicopedagógico, que eu também já trabalhei nesses espaços de atendimento individualizado, né, para a pessoa. E o que nós estamos querendo fazer com esse trabalho? Se eu estiver muito rápido, você vai me falando, hein? Porque eu tá bom. Falando. Então, aqui eu tenho que ressignificar o conceito de aprendizagem, porque a formação sempre tendo como foco a aprendizagem. E o conceito de aprendizagem nós temos que ter claro, ou seja, o que é aprender? O que é aprender? É tornar próprio os conhecimentos, né? Para mim, aprender é apropriar-se de um conhecimento. Eu vou citar um exemplo para depois explicar melhor, né? Por exemplo, quando eu fiz epistemologia, no meu pós-graduação, eu discutia muito com o Nilson José Machado essa questão da construção do conhecimento, que para mim era uma coisa, no começo, difícil, né? Porque eu vim de uma educação reprodutiva, e aí, quando eu quis mudar de área, porque eu achava que a reprodução era muito chata, né? E aí também, mas como construir? E aí eu dizia, mas como se apropria desse conhecimento? Aí eu fui estudar, né, no meu doutoramento, e aí vou citar um exemplo, por exemplo. A gente brincava assim, por exemplo, o conceito de cadeira. Aí dizia, o conceito de cadeira é fácil, né? É um lugar com 4 pernas que eu sento. E ele falava assim, tem braço ou não tem braço? Eu disse, não, às vezes a cadeira tem braço. E aí a conversa era assim, não é mais cadeira, é poltrona. Será que esse conhecimento é complicado para vocês? Então, se a cadeira tem braço, não é cadeira, é poltrona. Sabe coisa assim? Mas a cadeira tem um banco, é uma cadeira escolar. E aí eu fui descobrindo, com essa brincadeira, a construção de um conhecimento. O que parecia fácil era complicado, porque cabia a nós, da psicopedagogia, explicar essa transformação e fazer a pessoa se apropriar de um conhecimento que era básico dela se conhecer para transformar o espaço que ela mora, porque ela morava no espaço que tinha que ser transformado. Ninguém que vai para a escola volta para casa e é igual. Elas voltam para casa e ficam no ouvido dos pais: ô pai, tá tomando água, sabe assim, eu já vi muitos pais reclamarem. O meu filho aprendeu noção do trânsito, agora ele fica brigando comigo no carro. Olha, o sinal está amarelo, para. Olha, o sinal está vermelho. Não... Então, assim, o conhecimento, ele é quando ele é apropriado, a pessoa quer usar. E aí ele usa, e quem usa o conhecimento, às vezes, é chato. Muito chato. Porque eu brinco com os meus alunos também, que às vezes eu tenho um vocabulário que eu falo para eles, eu não quero que vocês usem essas palavras, tem que usar o politicamente correto. Por exemplo, chão da escola. Eu falo, pode parar. Aliás, é chão de fábrica. Chão de fábrica. Que chão de fábrica, mesmo? Para com isso. Isso foi uma palavra que o Mário Sérgio Cortella criou. Eu adoro o Mário Sérgio, é meu colega, já foi meu colega, hoje ele é só palestrante, mas a gente se dá muito bem. Chama-se contexto. Ao invés de chão da fábrica, você fala o contexto. Não é para falar chão de fábrica. Meu aluno não fala chão de fábrica. Quem foi meu aluno sabe que eu tenho a mania de dar feedbacks. Então, assim, não fale isso. Eu falo para eles, pega um caderninho, faz um glossário psicopedagógico. Ou a gente aprende a falar para que quem nos ouve aprenda um conhecimento mais exato, ou senão nós
somos funcionários de fábrica, não que eu os respeito, mas eu quero ser conhecida como uma profissional de uma escola. E a escola não é fábrica para mim. Por exemplo, um outro exemplo, é grade curricular? Eu falo, está errado, não é grade. É matriz curricular. A grade é prisão. Grade é prisão. Grade está perto de grelha. Grelha eu queimo as coisas. Eu não quero nem queimar, nem aprisionar. Eu quero uma matriz curricular. Sabe coisas assim que são práticas e que trazem um conhecimento específico, que quando você fala, eu acho importante, é óbvio que se eu estou num lugar e a pessoa não é meu aluno, estou numa conversa acadêmica, eu não tenho essa postura de correção. Mas se é uma pessoa que é próxima a mim, eu dou um toque. Olha, se a gente não começar... E um outro exemplo que é mais, para mim, agressivo, mas é verdadeiro, há mais de 40 anos, não é mais ensino primário e secundário. Foi primeiro grau, agora é educação básica. E as pessoas ainda falam em ensino primário. Eu falei, este exemplo é um exemplo vivo que a cultura não muda a linguagem. Só que olha que difícil, tem que mudar, né? Hoje nós temos a educação básica que tem o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Bom, apenas são exemplos onde a gente fala de apropriação do conhecimento. E cabe a nós favorecer a construção desse conhecimento de uma certa forma mais segura para que ele se aproprie, se torne próprio. A gente fala que incorporar, entrar no meu corpo, né? E aí, nesse conceito de aprendizagem, eu preciso respeitar a singularidade das pessoas. Nem todo mundo aprende igual. Tem gente que aprende ouvindo, gente que aprende escrevendo, gente que aprende lendo. Então, essa construção pessoal da aprendizagem, nós da psicopedagogia temos que considerar, certo? Temos que considerar. E quando eles vão para o atendimento psicopedagógico, eles querem este atendimento mais personalizado, certo? E não o atendimento escolar, que caberia à professora descobrir os diferentes estilos de aprendizagem. Mas, às vezes, ela não tem tempo. Por isso que ela se desloca para metodologias, né? Algumas metodologias que são chamadas ativas, porque o estudante tem uma participação melhor. Neide, né? a Beatriz falou que ela fica triste quando ouve chão da escola. Que ela que bom, tem mais costumes, né? De ouvir chão da escola. Olha, e eu aconselho a gente já ir fazendo esse glossário. E a gente já tem espaço de atendimento psicopedagógico, o que eu achei lindo, né? Achei muito bonito. O espaço é um lugar arejado, não é? É muito diferente de clínica que remete à doença, não é? E atendimento é cuidado, muito, muito significativo. Depois, a matriz curricular, o contexto. Então, olha, o quanto o nosso glossário está ficando rico. Nós estamos aqui. Eu estou tentando trazer um conhecimento que eu não trouxe no primeiro encontro, para dinamizar, né? Um outro ponto. Tem mais alguma questão? Não, está colocando que eu vou pensando, tá certo? Um outro ponto da psicopedagogia, ele está dentro de uma grande área temática, que é a educação. Eu sei que é educação e saúde. O meu trabalho, ele é mais tendencioso, ele está mais na educação, e toda educação é saúde, né? Mais saúde, mais na área do hospital. Então, e o que seria educar alguém? Educar alguém é esse processo que nós estamos tentando fazer aqui agora de aprendizagem. É afetar alguém, interpelar alguém, né? Eu, quando afeto alguém, alguém se sente afetada, quando se sente ou incomodada ou curiosa, eu acho que nós estamos trabalhando com um processo de educação. E aí, para que isso aconteça, eu preciso valorizar as interações. Interações. Eu preciso ouvir vocês me ouvir,
e a gente basear num diálogo no coletivo, né? E através até do certo até desenvolvimento pessoal. Os alunos, eu tenho 12 alunos lá na pós-graduação, eu trabalho na formação pessoal junto com a formação acadêmica. Eu não sei fazer acadêmica fora do pessoal. Então, com vocês também, eu estou toda hora parando e perguntando, né? E aí eu preciso, se eu falo em aprender, valorizo as interações, eu preciso pensar em ensinar, tá certo? Por isso que a gente fala, o melhor ensinante é aquele que aprendeu. Aprender vem na frente do ensinar. Mas o ensinar, eu preciso ter recursos para desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo. E eu penso, né, e tenho esses valores, eu só posso fazer isso se eu me modifiquei. Por isso que a psicopedagogia ela é muito séria para todos nós. A questão é, vocês já foram afetadas ou afetados? Vocês já se modificaram? Vocês já pensaram, quando vocês estão com outro, que o outro é uma pessoa? Eu achei muito interessante, o estatuto é da pessoa com deficiente. O estatuto da pessoa. É uma pessoa que está ali na tua frente, com uma história de vida, com uma ideia e com um pensamento. E aí eu costumo lembrar também que a gente brinca muitas vezes, essa pessoa não pensa, fala sem pensar. Então, quem é aquela pessoa que fala sem pensar? Né? Fala sem pensar é aquela pessoa que tem ideias e não articula as ideias. Quem não articula as ideias tem apenas ideias e não pensamentos. Porque pensamento implica em articular ideias. Por isso que o nosso trabalho é trazer uma ideia, trazer outra ideia e, de repente, articular as ideias na construção de um conhecimento. Construção de um conhecimento. Por exemplo, hoje aqui em São Paulo, como eu falei, ficou escuro. Então, o céu escureceu. Primeiro que estava calor de manhã. Então, está quente. Aí, de repente, é uma ideia. Está calor. Aí vem outra. O céu escureceu. 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 Calor. Céu escureceu. E a pergunta é, chove ou não chove? Então, você fala, bom, se eu tiver que sair de casa, tem tudo para chover, vou pegar guarda-chuva. Ora, o que aconteceu aí? Ela juntou uma ideia, porque realmente o calor gera nuvens, as nuvens ficam carregadas, aí tem o papel, o que é a chuva, tá certo? E aí eu fico sabendo, olhando para o céu, pode chover ou não. Então, esse pensamento, se chove ou não chove, é de forma muito... Desculpe, gente, eu estou tentando trazer um exemplo muito simples. Vocês podem discordar ou ter outros exemplos, né? Mas eu não falo que a ideia é pensamento. Para mim, eu só considero pensamento quando as pessoas juntam ideias. Tanto é que uma argumentação, na minha opinião, uma compreensão de texto, uma interpretação, eu tenho que saber, para ela interpretar, o que ela juntou. Então, ela juntou um com o outro e interpretou, né? Isso é muito importante na pesquisa, tá certo? Eu preciso saber se a conclusão da pesquisa é empírica ou ela tem sustentabilidade científica. O que ela viu na voz do professor ou na realidade que a fez pensar uma determinada ideia. Então, o ensinar, eu preciso desenvolver a capacidade cognitiva, a capacidade relacional que tem que ter, né? E tenho que partilhar saberes. Não existe ensinar sem conhecimento. Não existe ensinar sem ações. Mas eu preciso levar a aprender. Então, o saber está ligado à aprendizagem, né? Existe a ensinagem, que faz a articulação com o conhecimento. Não sei se depois interessa para vocês a questão de como a gente chega no saber, porque eu tenho a curiosidade, que gera informações, a informação gera conteúdo, que gera conhecimento, e conhecimento gera o saber. Eu preciso ter isso
todo desencadeado. Porque quando eu estou num atendimento e numa supervisão psicopedagógica, eu preciso descobrir o que se passa através das ações, da fala das pessoas, em que momento cognitivo ela está, para eu poder propor uma ação para ela mudar de estágio. Vamos supor que chega um aluno para mim que não tem curiosidade de nada. Ele não vai construir conhecimento. Ele vai ficar sempre alheio. Ele vai ser, entre aspas, o preguiçoso. Sabe assim? Nada interessa. Então, eu preciso primeiro aguçar a curiosidade. E aí tem também aquela ideia da Alice no País das Maravilhas. Se a Alice não fosse provocada pelo coelho, ela não ia no túnel. E dizem que todo o trabalho da Alice no País das Maravilhas acontece porque ela enveredou por uma curiosidade. E a curiosidade desencadeou a construção de conhecimento por ela. Agora, vocês podiam me perguntar, mas Neide, você está falando em ensinar, em aprender, mas por que a pessoa tem que aprender? Por que a pessoa não pode ter o direito de não aprender? Eu diria, aprender, educar é um direito e aprender é um direito. Por quê? Porque só quando eu aprendo, eu consigo transformar a realidade. Se eu não conheço, eu não transformo. E vocês podiam me perguntar, se não transformar, o que acontece? Reproduz a realidade. E se eu reproduzo, eu não tenho cultura avançada. Tá certo? Se eu não tiver uma provocação, eu não transformo. Então, eu posso dar um depoimento. Todo mundo na pandemia se transformou através da tecnologia, porque foi obrigada a aprender tecnologia. Nós não tivemos opção. Agora, várias pessoas, eu, por exemplo, sou do psicodrama, preferi o presencial. As pessoas queriam me ensinar, eu dizia, eu tenho tempo, não quero isso. Nesse momento, para transformar a realidade, eu precisei aprender. E aí, o que eu tive que fazer? Aprendi. Então, o aprender, para que existe aprender? Para transformar a realidade. Eu tive que transformar meu jeito de dar aula. Eu não podia trabalhar no presencial. Então, como eu tive? E aí, talvez eu e vocês, nós não tivemos opção. Então, eu tive que aprender. E aprendi. Então, o aprender, para que serve aprender? Para transformar. Para eu me formar. Para eu poder ser alguém. Para eu, na sociedade, da idade adulta, poder ter uma profissão e poder culturar. Sua imagem ficou congelada, Neide. Aluna, o desemparedamento da infância. Desemparedar. Eu não usava essa palavra, desemparedar. Eu achava tão natural, você vai para a escola e tal. Quando eu comecei a estudar o desemparedar da infância, o Dio já falava isso, o De Crowley já falava isso, enfim, é sair do muro da escola e ir para fora. Várias pessoas falam, quebra os muros. Mas a palavra desemparedamento é mais atual, concorda? Então, para poder transformar a realidade, eu preciso, às vezes, adquirir novos conceitos. Eu preciso aprender. Porque a primeira vez que eu ouvi, eu falei, desempareda o quê? De desempareda? Desempareda? Então, assim, no começo, é como psicopedagogia. Várias pessoas diziam psico-quê? Hoje a gente já fala que é uma palavra única, psicopedagogia, embora não seja o único significado. Né? Gente, tá indo? Faça um sinal com a mão. Aí, faz sinal com a mão, porque daí eu vou em frente. Né? Aí a psicopedagogia é para integrar, eu aprendo para me integrar na sociedade. E aí eu tenho que descobrir o novo. Todo o meu trabalho, e vocês, espero, é para descobrir o novo. Eu não quero que vocês se esforcem para fazer mais do mesmo. Pelo amor de Deus. Mais do mesmo, eu valorizo quem faz o mais do mesmo. Porque, às vezes, o mais do mesmo é a grande possibilidade de trabalho. Mas vocês que estão comigo, que a gente pode conversar, eu quero inovação. E a inovação significa superar o que nós temos, né? Superar até o que eu falo. Vamos mais para frente. E na regulamentação, também, viu? Você vai vendo o tempo aí que eu... Tranquilo, tranquilo.
Aí, regulamentar também, quando as pessoas falam para mim, mas, puxa, é o novo, mas o que eu vou fazer? Eu digo, gente, tem o Código Brasileiro de Ocupação, vai lá no CBO, da psicopedagogia. É óbvio que eu preciso também falar para vocês. Como eu sou da educação e o projeto de lei foi cadastrado na minha gestão, eu tive que lidar com isso, eu nem sabia politicamente o que eu devia fazer, não sabia. Eu era uma professora que tinha um emprego, tida como bem-sucedida, mas eu sempre fugi do político. E aí eu tive que ir. E já desde o começo eu descobri que se eu entrasse na área da saúde, ninguém teria a regulamentação desta atividade, porque a saúde já está lotada de gente. A saúde tem o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta. Eles não têm verba para tanta gente. Aí eu fui para a educação, porque a educação é a minha praia, e eu conheço profundamente, posso falar que profundamente, porque eu fiz o curso anterior, influenciei um novo curso de pedagogia, estudo a legislação. Então, a educação, ela é sempre um problema. Mesmo que ela seja contornada, ela será um problema, porque a educação, infelizmente, ela se inspira em modelos estrangeiros. Eu lembro que quando saiu a LDB em 96, eu quis ir para a Espanha, porque eu falei, por que a Espanha é tão importante? Antes da Espanha, era os Estados Unidos. Depois foi a Espanha. Meu Deus, estamos toda hora copiando alguém. Eu falo, quando que nós vamos ouvir nós mesmos? Porque a Amazônia é muito diferente da Espanha. Eu estive na Amazônia, né? Estive lá, e eu achei um povo, eu diria, super inteligente. Eu disse, como que as pessoas não descobriram? Gente, o que vocês descobriram, agora eu vou falar para vocês o que eu vi lá, que eu falei, eles são superdotados. E tem várias pessoas no Brasil que não são. Por exemplo, as casas flutuantes, a escola flutuante. Como o rio lá sobe, o rio desce, não tem enchente. As casas são flutuantes. A escola é flutuante. E a pessoa se dirige, quando o rio está muito cheio, com barco. Eu falei, meu Deus, se outros estados soubessem disso, nós não tínhamos problemas ao longo dos rios, que tem todo ano enchente. Aquelas pessoas reclamam, minha casa encheu de água de novo, eu construí num ano, e aí, quando chove em janeiro, vem a enchente. Eu disse, meu Deus, por que a gente já não constrói, já que vai construir uma casa de palafita, que seja flutuante, como foi lá no Amazonas que eu vi. Então, assim, cada vez que eu vou para um lugar e que eu olho com olhos de pesquisadora, eu tento descobrir o que eu não sei. Ao descobrir o que eu não sei, eu pergunto como esse conhecimento foi feito, certo? E aí eu vou aprendendo. Se eu não tenho curiosidade, eu não aprendo. E quantas pessoas vão para a Amazônia e não veem o que eu vi, que são casas, escolas flutuantes. Quando eu comecei a falar escola flutuante, o pessoal falou, nossa, para nós isso é comum, mas não para mim, que estou acostumada aqui em São Paulo, pelo menos, ao lado dos rios tem sempre muito enchente, né? E aí, regulamentar o CBO foi colocar requisitos de exercício profissional. Eu vou fazer agora, eu vou fazer propaganda. Está saindo o livro dos 40 anos da associação. E eu fiz um artigo onde eu coloco o CBO aqui, coloco as atividades em psicopedagogia. O livro vai ser lançado a semana que vem, né? Eu fiz uma live como pré-evento e eu escrevi junto com Luciana Barros, aí de Goiás, que virou parceira minha na medida em que ela se tornou presidente da associação. Eu sei a regulamentação da profissão, e aí, quando ela entrou na presidência da associação, aí a gente começou a trabalhar junto, né? E aí, para mim, é um trabalho interdisciplinar. Aí vocês podem perguntar para mim, Neide, mas eu sou contratada para dar disciplina? Por exemplo, desenvolvimento. Eu sou contratada para dar disciplina? Tudo bem. Eu acho que emprego é emprego, sobrevivência é sobrevivência. Kamikaze foi na guerra, agora eu não sou mais kamikaze. Eu quero sobreviver. Porém, cabe a mim ajudar os alunos a fazer as articulações.
eu acho extremamente incompetência da escola básica quando ela ensina história. De repente, ela ensina geografia. De repente, ela ensina a língua portuguesa. De repente, ela ensina matemática. E aí fala o seguinte: alunos, articulem o conhecimento. Deixa o aluno sozinho. Acho que um dos fatores que faz algumas pessoas se aproximarem de mim é a tendência que eu tenho de articular conhecimento. Percebe? Imagina que erro. A criança tem 5 anos, já começa assim. Abre a lição de matemática. E aí ela fala da quantidade. Agora nós vamos desenhar. Agora nós vamos brincar. Gente, eu acho que se não tiver essa articulação, eu estou desenvolvendo a esquizofrenia no século XXI. Eu nem sei porque eu sempre pensei isso. Quando eu comecei minha vida profissional, há muitos anos atrás, nem vou falar quando, mas assim, eu já juntava a classe especial à classe regular. O primeiro emprego que eu tive foi numa escola pública, no Experimental da Lapa, e eu era professora, depois eu me tornei orientadora e tinha a chamada classe especial, que era separada. A primeira coisa que eu fiz foi falar recreio da classe especial no mesmo horário que as classes minhas que eu sou responsável. Todo mundo junto. Segunda atividade que eu fiz, se eu levava as crianças passear, e naquela altura passear de trem, passear de ônibus, era uma novidade, há 40 anos atrás, eu dizia, todo mundo no ônibus, todo mundo no trem. E aí pensei, você não é louca? Eu falei, não, sou muito lúcida. Por que eu vou privar uma criança, certo? De fazer isso. Eu punha mais gente comigo, das crianças que tinham mais dificuldade, né? E embora. Gente, todo mundo tem direito. Óbvio que eu não tinha nenhum deficiente severo. Não tinha severo. Eles eram moderados e leves. Então, dava para juntar todo mundo e foi muito gostoso o trabalho. Então, formar para a interdisciplinariedade. Esse é o nosso papel. E não formar para a disciplinariedade. Vocês vão trabalhar de forma disciplinar. Eu quero todo mundo empregado, ganhando dinheiro, sendo bem-sucedido. Torço para todo mundo. Porém, vocês não podem repetir os erros da educação, que é departamentalizar. Então, quando o aluno perguntar alguma coisa que não está dentro do script de vocês, tentem saber de onde ele tirou aquela pergunta. Porque ele tirou de alguma associação de ideia que ele fez. E aí a gente vai para a resposta. Tá certo? Aí a gente vai para a resposta. E também eu fico pensando na área do conhecimento, da formação, que eu tenho, e aí eu vou usar um exemplo do hospital para ficar mais claro para vocês. Nós temos 4, que eu vou chamar componentes da psicopedagogia, que no hospital, é o paciente, tem o paciente, o psicopedagogo e o conhecimento. Né? Às vezes o conhecimento da doença, eu sempre trabalhei com o conhecimento da realidade. Então, são 3 elementos que nós temos que juntar. A psicopedagogia, o conhecimento e o nosso paciente ou cliente, tá certo? Então, nós já começamos o nosso trabalho articulando 3 variáveis. Qual é o conhecimento? Quem é o sujeito? Quem é a pessoa que está na minha frente? E qual é o conhecimento que eu vou passar? Que conhecimento eu vou passar? Porque se eu vou passar um conhecimento, eu tenho que saber qual é, por onde que eu começo. Então, é muito importante esses 3 elementos se articularem num atendimento psicopedagógico. E saber que, de repente, no espaço que eu estou, por exemplo, eu estou num atendimento dentro da escola, que eu tenho o psicopedagogo, o professor e os alunos, vamos supor, tá certo? E aí eu tenho outros especialistas comigo. Eu não sou a psicopedagogia, ela não é única pessoa sábia. Então, eu preciso saber que tem outros especialistas que estão interagindo. Eu tenho o coordenador pedagógico, eu tenho o diretor, eu respeito todos eles. Tanto quanto eu quero ser respeitada. Então, eu considero o que ele fala. Muitas vezes, o que ele fala não é procedente. Por exemplo, eu tenho a tendência, quando eu fazia supervisão institucional, de ir lá nos sistemas de ensino, nas diretorias de ensino, eu fazia questão de conhecer as unidades escolares. E
eu lembro de uma professora, de uma diretora, e eu começava pedindo para ela me apresentar a escola, certo? Aí ela foi me apresentar a escola, assim que eu desci para o pátio, tinha um vidro quebrado na parede. E aí eu falei, esse vidro quebrado? Ela falou, ah, mas todo mundo já sabe que o vidro está quebrado e ninguém se machuca. Mas como que você deixa um vidro quebrado numa parede? Sabe coisa assim? Por que você deixa? Então, o conhecimento que nós temos é um conhecimento que tem a escola e tem outros especialistas. Às vezes, os outros especialistas não veem o que você vê. Os outros especialistas não pensam o que você pensa. Mas cabe a nós, aos poucos, ir trazendo as informações. Por isso que, para mim, o conhecimento em psicopedagogia é relevante. E aí vocês vão perguntar, e a educação? É óbvio que a educação precede a psicopedagogia, ou a psicologia precede a psicopedagogia. Então, você já carrega um conhecimento prévio. E aí, o que eu faço é transformar esse conhecimento prévio em psicopedagogia e depois no novo conhecimento. Um outro ponto que eu fiz aqui, a minha colinha, é a figura do profissional. Eu quero dizer que todas vocês têm que assumir uma posição profissional. E profissional significa interlocutor qualificado. Eu sou contra, infelizmente, aqueles profissionais tão dedicados à psicopedagogia e tão dedicados à educação, que estão na feira, no supermercado, encontram com alguém, e esse alguém pergunta qualquer coisa e você já dá uma aula ali mesmo. Eu costumo dizer, quando isso acontece, dá uma resposta superficial e fala o seguinte, quer marcar um horário comigo? Não precisa ser um horário pago. Quer marcar um horário? Vamos conversar? Porque aqui nesse espaço não dá para me explicar direito o que eu tenho para falar para você. É possível, no espaço da feira, vocês darem aula? É possível, no meio das gândulas, vocês darem aula? Então, eu acho que esses profissionais, desculpem se alguém não me conhecia, que está no meio de vocês aí, essa política de ação, eu aprendi. Me falam que eu sou política, eu não sou política. Eu sou uma educadora com interlocução qualificada, aprendi. Aprendi, até porque eu tenho que pagar minhas contas. Espero que vocês não precisem pagar conta. Eu preciso. Então, da onde vem? Se eu começo a doar o meu conhecimento, eu dou o meu conhecimento, mas o médico me cobra. O plano de saúde me cobra. Eu vou no supermercado, ele me cobra. Se eu pago toda a prestação de serviço, se eu chamo aqui um carpinteiro, me cobra. Se eu enrosco a lâmpada errada, eu preciso ter que desenroscar, a pessoa fala, paga qualquer coisinha. Mas tem uma gorjeta, concorda? Então, e para mim, é minha obrigação? Gente, tira essa culpa. Tira a culpa de saber. Vocês são profissionais. Então, outro ponto bastante importante para mim é a figura do profissional em psicopedagogia. Ou vocês são profissional, ou vocês são com experiências bem-sucedidas. Eu respeito muito experiência bem-sucedida, mas eu acho que não é psicopedagogia. Né? Um outro ponto importante é o saber, a informação, o conhecimento e o saber. A diferença do saber é que tem poder de uso, e o conhecimento nem sempre dá poder de uso. Então, eu acho que muitas vezes, por exemplo, a alfabetização, não adianta conhecer, precisa saber. Porque cada vez que eu explico a alfabetização, por exemplo, eu explicava assim, elaboração de histórias. A criança vamos montar uma história, né? Criar uma história. Se eu não sei montar uma história, da onde que eu monto, o que eu faço, eu entro em crise. Então, eu preciso, para dar poder de uso, para eu alfabetizar, eu preciso saber. Por isso que eu fui ser alfabetizadora. Porque eu falei, não, eu tenho que aprender. Para mim poder ensinar, eu preciso aprender. Eu preciso saber como eu começo isso. Bom, então, é essa aqui. E eu criei uma metáfora, eu escrevi um artigo uma vez sobre o papel do estágio, colocando que o estágio era o início da profissionalidade docente. Como eu coordenei o PIBID, que é um programa institucional de bolsa de iniciação à docência,
eu estudei muito a diferença do que era um estágio de intervenção nos cursos ou de psicopedagogia ou nos cursos de pedagogia e licenciatura, que eu coordenei muito tempo a licenciatura, né? A diferença do estágio da formação. O que é formação para intervir e o que é formação que eu preciso ter para trabalhar. E eu criei nesse artigo que eu tenho na revista La Plage, sobre estágio, né? Início da profissionalidade docente, a metáfora do retrovisor. Não sei se alguém já escutou essa metáfora do retrovisor, que é a seguinte: quando você está dirigindo, todo mundo sabe dirigir. Você está no carro. Quando você está dirigindo, você tem simultaneamente muitos estímulos. Você tem o retrovisor, você tem o espelhinho, o espelho lateral, o espelho lateral. Meu marido está me ajudando. Espelho lateral, aqui. E o da frente, como chama? O retrovisor, que é o da frente. Então, eu estou certo. O retrovisor é o da frente. Então, tem o da frente, que é o retrovisor, o espelho lateral. Mas, para eu dirigir, eu preciso ter uma pessoa, eu diria, antenada. Eu vejo o que eu deixei para trás, eu olho para frente para ver onde eu vou, eu vejo na minha lateral se passa um carro ou não, e como que eu vou fazer e continuo dirigindo. Ou seja, eu fiz a metáfora do retrovisor para um profissional em psicopedagogia bem formado. Um psicopedagogo bem formado, ele tem que viver a metáfora do retrovisor. Ele tem que ser alguém antenado com o contexto, com as pessoas, com a história de vida, com aquilo que ele quer que o estudante chegue e conclua. Ele tem que articular todas essas variáveis. Então, é o papel do retrovisor na formação, na metáfora da formação do psicopedagogo, né? E por quê? Porque quando eu vou para frente, quando eu estou indo para algum lugar, eu tenho uma intenção. Às vezes, essa intenção é quebrada. Eu tenho que fazer algum desvio. Então, essa formação, às vezes, tem diferentes realidades. Por mais que eu forme, entre aspas, a pessoa, ela vai ter sempre um imprevisto, que ela precisa ser uma pessoa pensante e uma pessoa inovadora, uma pessoa criativa. O que eu vou fazer com isso? Não adianta eu falar, eu não tive isso no meu curso, não teve mesmo. Cada vez que eu tenho um aluno, por exemplo, já tive alunos indígenas, né? Eu perguntava para eles, vocês que têm que me contar como é. Imagina se eu vou ensinar um indígena. Você me ensina o que é ser índio, eu ensino o que é uma pessoa com nossa cultura, né? E aí a gente vê qual é o equilíbrio que aqui em São Paulo tem, por mais que eu esteja no centro urbano, tem o Pico do Jaraguá, um bairro chamado Jaraguá, onde tem toda uma população indígena ao lado. E essas pessoas vão fazer curso superior, normalmente são filhos de pajé, dos grandes da tribo, para seguir na cultura deles e poder sobreviver, né? São as figuras de liderança. Então, estão diferentes formas de realidade, e essas diferentes formas de realidade, por mais que eu seja esforçada, não vou poder trazer para vocês. Tá certo? Porque eu tenho uma realidade no hospital, o hospital que eu trabalhei foi o IANSP, com uma realidade muito diferente de outros hospitais. Eu trabalhei só na pediatria, não tive fôlego para ir para outros ambulatórios que queriam. Eu falei, olha, eu não tenho fôlego para tanta coisa. E aí um outro ponto na formação, que é muito falada, que é o escuta e o olhar. Eu vou perguntar para vocês, o que é uma escuta? O que é escutar? Eu ousaria dizer, escutar é eu tentar entender e traduzir o que o outro está falando para mim. Eu só consigo entender o outro se eu tiver escuta, porque senão eu ouço ou eu escuto o outro. Há uma distinção. Eu posso ouvir o que ele está falando, mas não escutar o que ele está dizendo para mim. Tá certo? Por quê? Porque para eu entender o outro,
eu preciso, no atendimento psicopedagógico, sair de mim, do que eu penso, e entrar no outro. Por isso que eu fui fazer psicodrama. O que significa? Eu tiro os meus olhos e ponho no lugar dos teus. Eu tiro os teus olhos e ponho no lugar dos meus. E eu consigo ver você do jeito que você é. Por isso que, em muitos momentos, a gente vai dando feedbacks. É isso que você está querendo me dizer? É isso que você está querendo saber? É isso que você queria que eu soubesse e eu não estava percebendo? Então, existem algumas questões chaves que a gente vai falando para a pessoa para a gente poder desenvolver a escuta, o olhar e a própria fala. Quantos de vocês, né, já devem ter dialogado com as pessoas que eles falam muito, mas não dizem nada. Fala, mas não diz. E aí, eu preciso falar para a pessoa, você está falando sem parar, está falando, mas o que você quer me dizer com isso? Eu não estou chegando na essência. Você está falando tudo isso para me dizer o quê? O que você quer que eu saiba? É muito comum nas minhas aulas eu fazer isso com os alunos. Você está falando, mas fala o seguinte, exatamente o que você quer saber? O que você quer saber de mim? O que você quer que eu te ajude? Qual é o ponto que você precisa saber? Tá certo? Então, é o papel da escuta na psicopedagogia. Um outro ponto é o saber psicopedagógico. O que é um saber psicopedagógico na formação? É esse atendimento e a experiência também. Eu preciso ter o conhecimento científico, acadêmico, mas eu preciso também ter um conhecimento. Por isso que eu sugiro sempre a formação pessoal. Não sei se eu fiz muitos anos com a Alicia Fernandes, a formação pessoal, e essa formação acadêmica pessoal, eu sugiro que vocês façam, porque eu precisei, hoje, para ser uma psicopedagoga, eu fiz muitos cursos, mas eu também fui viver experiências. Experiências no hospital, experiências com criança pequena, experiências com idosos, para eu poder hoje, quando atendo uma pessoa, eu poder entender o que ela quer. Por exemplo, eu tive um atendimento de uma pessoa que ela fez 50 anos, quando ela fez 50 anos, ela parou de trabalhar e ela queria fazer palestras em postos de centros espíritas ou religiosos, centros religiosos, e ela falou, eu sempre trabalhei, mas eu nunca aprendi a falar. E eu quero lá, eu queria ser palestrante. E ela veio fazer um trabalho psicopedagógico para desinibir-se na fala. Então, nem sempre é uma dificuldade. Às vezes, é um lado que a pessoa não desenvolveu. Ela trabalhou tanto e sempre trabalhou com grupos fechados, e ela queria começar a passar a experiência dela. Então, eu acho que a experiência da gente também é importante. Hoje eu consigo entender quando algumas pessoas me procuram dizendo, olha, eu já tenho 60 anos, mas eu quero continuar trabalhando. Eu tenho um perfil ainda. E estão querendo falar que eu já não tenho mais perfil, né? Bom, e aí, um outro ponto importante para nós nessa formação é a análise da sua própria aprendizagem, né? Que eu chamo de formação pessoal. Você tem que conhecer você mesmo como você aprende melhor. Se você não se conhecer, como você vai ajudar o outro a se conhecer? Óbvio que cada uma de nós vamos ter um estilo. Nós não temos todos os estilos simultâneos, mas a gente tem que ajudar o outro no estilo dele, né? Por exemplo, é muito complicado falar para vocês. Nós trabalhamos com leitura. Ser uma psicopedagoga que não gosta de ler. É complicado. Tá certo? Então, não é que ela é obrigada a ler, mas se você trabalha na área da linguagem, minimamente você tem que ler. Se você trabalha com pessoas, minimamente você tem que ter autocontrole e aprender a ouvir o outro. Se você não se conter, não quiser ouvir o outro, está na profissão, talvez tenha outras oportunidades na vida do que ouvir o outro. Mas a nossa, ela precisa ter momentos de silêncio. Vamos ver o que eu está querendo falar, né? E outra coisa também,
O que eu faço com o outro, eu pratico comigo mesmo. Aquela história. Se eu quero que o outro leia, eu tenho que ler. Eu sempre começo a minha aula dizendo assim, o que nós aprendemos essa semana? Essa é a minha primeira pergunta quando eu entro em aula. Sempre foi assim, desde a educação básica até agora. O que eu aprendi nessa semana? E aí eles vão falando. E no começo eles ficam inibidos, sabe? Porque não é comum começar uma aula, o que eu aprendi na semana, né? Mas depois eles acham natural e eles vêm com relatos pessoais. Ah, olha, no pessoal aconteceu tal coisa, eu aprendi, a minha filha fez tal coisa. Então, eu não faço com o outro aquilo que eu não fiz comigo. Então, eu me esforço para aprender sempre uma coisa nova na semana. E vocês podem achar esquisito o que eu vou falar. Às vezes, para eu tentar não ser reprodutiva, quando eu saía, porque agora eu estou na pandemia, quase não saio, mas quando eu saía, eu mudava de itinerário para voltar para casa. Para não me acostumar na mesma rotina. Eu vou para uma rua, depois de um tempo, depois de um ano, eu vou para outra. Por quê? Porque se eu me acostumar, eu fico tão familiarizada que qualquer coisa diferente, eu corro o risco de me irritar ou ficar nervosa. Sabe assim? Nossa, hoje o trânsito está horrível, porque eu só vou na rua que não tem trânsito, então eu me forçava a ser flexível, porque a flexibilidade é uma característica também das psicopedagogas. Né? As ações, eu quero fazer alguns trocadilhos também. Eu posso intervir ou interferir. Então, a intervenção é uma outra versão. E aí o interferir é machucar. Então, eu não uso essa palavra no meu cotidiano. Vou interferir. Não, eu vou fazer uma intervenção. Vai para o glossário. Vai para o glossário. Então, eu vou fazendo, eu vou me condicionando algumas palavras para eu criar um vocabulário para não ser agressiva. Porque se eu também não me controlar, essas palavras estão incorporadas no vocabulário. Só que quando eu estou num atendimento, eu me policio para dar a palavra correta, para a pessoa não ficar confusa. Então, não vou interferir, eu vou criar uma intervenção, uma nova versão, né? E aí, qual é a posição que eu tenho que assumir na escola? Se eu falei isso, qual é a posição de vocês? É a intervenção e não a interferência, tá certo? Sempre é uma nova versão, mas não é mexer com os outros. Um outro ponto da psicopedagogia, também, isso eu aprendi também nos meus estudos, que quando eu mostro o meu conhecimento, eu não guardo para mim, eu mostro o que eu aprendi, os alunos aprendem melhor. Eu não crio dificuldades de aprendizagem. Houve um momento na graduação que, para eu poder mexer com os alunos, eu levava o livro e punha em cima da minha mesa. Mas eu nem tocava no livro, nem citava o livro. Não tinha outra. Os alunos todos perguntavam, qual é esse livro na tua mesa, professora? Aí eu dava a deixa para eu perguntar. Porque se eu falasse, eu trouxe um livro para vocês, eu não pedi, nós estamos lendo o capítulo que você está pedindo, já tem outro livro. Então, eu fui criando curiosidades, estratégias, e eu estou compartilhando com vocês. Estou abrindo, eu resolvi hoje falar de um outro lugar, viu? Por quê? Porque isso, para mim, leva à aprendizagem. Concorda? Depois de um tempo, eu brincava com eles, está vendo? Eu preciso trazer, deixar, e porque tinha professor que dizia assim, os livros meus ninguém põe a mão, porque pode sumir. Né? Pode gerar dificuldade de aprendizagem. Se você fala, não mexe no livro, você já está dando uma consigna, uma informação de diferença. Não mexe no livro. E, às vezes, a pessoa fica com essa informação, não mexe no livro. Assim como, por exemplo, numa brinquedoteca, quando eu também trabalhei na brinquedoteca, no Brincar, a gente tinha uma caixa só para pôr brinquedo quebrado, porque brinquedo quebra. Quem fala que brinquedo não quebra, está equivocada. Brinquedo quebra. E não fica brava porque a criança quebrou o brinquedo. Se ela quebrou brincando, eu vou ter que ver
e vou ter que depois consertar. Né? Até a gente aprender que tem coisas que não tem conserto, eu vou ter que aprender, perder e jogar fora. Né? Bom, aí eu preciso falar também para vocês que isso tudo que a gente faz é também... tudo isso, gente, é fruto de estudo e hoje está incorporado como valor ou no meu perfil profissional. Né? O humor, a alegria. Né? Eu fui estudar e ver que no trabalho psicopedagógico, se eu não tivesse humor, o paciente muito menos, tá certo? Ou eu trazia humor, ou o paciente não trazia humor. O paciente chegava para mim com a queixa. E eu tinha que fazer ali o equilíbrio. Humor não significa eu ser piadista, contar piada. Mas humor significa eu brincar, ter um olhar de entretenimento. Não mostrar para ele que eu estou trabalhando, que eu tenho uma obrigação de atendê-lo, porque é o horário dele. E quando termina o horário dele, já acabou o horário, vai embora. Eu tinha que saber abrir e saber fechar, tá certo? Com humor, com alegria, com entusiasmo. Por quê? Porque se eu não tiver entusiasmo, imagine se eu fosse triste conversando com vocês. Vocês iam ficar também, de uma certa forma, ser afetadas por isso, ser afetado por isso. Né? Então, eu fui também estudar essa questão da alegria, isso também está incorporado, porque eu lidei muito com criança, e eu acho divertido, a criança tem às vezes até o próprio adulto, fala coisa para mim, os meus alunos falam coisas, né? Que a gente fica brincando, por exemplo, eu tenho um aluno que é padre, mas ele é uma pessoa comum. Às vezes, no meio das brincadeiras, a gente faz o seguinte, olha, só um passe pessoal entrar no que nós estamos querendo aqui. Vamos brincando, só Deus aqui, só Deus. Nós estudamos numa universidade católica, mas Deus não está presente. Então, vamos ver aí o que a gente vai fazer. Então, se você não quebra algumas coisas, uma brincadeira, uma coisa que possa ser suave, que as pessoas possam sorrir e quebrar, porque às vezes nós temos que saber mudar de assunto, de certa forma, mais natural. Um outro assunto também é a transposição didática, né? Eu tenho até um livro, vou fazer propaganda. É um livro só da transposição didática, da Apris Editora, que é uma tese de mestrado que se tornou. Então, aí também é muito importante nós sabermos, enquanto psicopedagogia, que eu chamo do saber científico, que se torna no saber ensinar e o saber aprendido. Como vou passar por essas etapas? Para mim, isso tudo é técnico. Como que eu vou transpor o saber científico no saber a ser ensinado e no saber aprendido? Então, nós fizemos essa experiência, deu certo, usamos a área de ciência, né, para poder estar mostrando, e aí, talvez, se vocês quiserem mais, a gente pode... Eu só estou colocando flashes para vocês verem as características da formação, né? Porque cada ponto é uma aula, né? Um outro ponto que é da psicopedagogia nós temos que articular a praxis, que vamos chamar a relação teoria e prática. Construir conhecimento, eu já falei, não é aplicar conhecimento. Meu papel é construir conhecimento junto com vocês. Eu não estou aqui aplicando conhecimento. Então, é como se constrói, e para mim a indissociabilidade entre pensar e fazer. Eu só faço o que eu pensei. Não dá para fazer o que eu não pensei. Se eu não pensei, eu não vou fazer. Então, eu não faço o que eu não pensei. Por isso que o trabalho é rigoroso. Se você quer fazer alguma coisa, pensa e tenta fazer, né? Que é o papel da experiência, né? O papel da experiência. E também a transformação, a autoformação. Pensar em aquilo que você quer para você mesmo. Não tem pergunta, Maria do Carmo, não tem pergunta? Está indo, gente? Vamos indo, vamos que vamos. Então, vamos que vamos. Outra coisa importante é despertar o desejo de aprender. Se você não tiver curiosidade e vontade de aprender, nenhum ensinante vai poder resolver o seu problema. Por isso que eu vejo que no ensino básico,
um dos problemas é mexer com as estimulações. Por quê? Porque, às vezes, a educação básica ela é obrigatória. Como a educação básica é obrigatória, o estudante vai para lá obrigado. Ele não é um aprendente. Eu falo que ele é um estudante. Ele é apenas um aluno. E, para mim, a diferença de aluno para estudante é essa. O aluno senta, fica sentado, não faz nada, e o aprendente, ele quer fazer. Então, ele toma nota, ele pergunta. Então, essa questão eu acho bastante importante, que é essa questão do desejo de querer aprender. Ou a gente desenvolve o desejo de aprender, ou a aprendizagem ela fica não aprendizagem, que a gente fala, né? Vá. O Marcelo quer fazer uma pergunta. Então, fala para ele desligar o microfone e fazer. Tá. Prontinho. Neide, boa noite. Eu me segurei em alguns tópicos que você já tinha feito, esperando o momento certo para pedir a Maria do Carmo a intervenção, não a interferência, né? A intervenção. Sim, aprendeu. Exato. Na verdade, não é nenhuma pergunta, mas um ressaltar que eu quero, que eu gostei muito da sua fala, principalmente nessa questão do psicopedagogo ter que estudar sempre, né? A questão do espaço, eu até criei um nome aqui para mim, do meu futuro projeto pessoal, aliás, profissional, o espaço do atendimento psicopedagógico. Eu adorei, como a Maria do Carmo colocou, eu gostei muito. Mas a questão, por exemplo, o que eu vejo mais preocupante não é uma implicância, eu já falei isso aqui nos grupos, né? Estou me repetindo, mas é uma preocupação minha que eu tento desmistificar algumas questões que as pessoas acham que é o psicopedagogo. Por exemplo, vira e mexe, eu preciso postar no meu perfil profissional no Instagram que eu não sou psicólogo. Porque tem pessoas que vêm até mim achando que eu sou psicólogo, e eu não sou. E eu deixo bem claro isso, porque como você mesmo colocou, dá um problema danado para a gente. Quem é psicólogo acha que a gente está falando que é psicólogo. Então é uma preocupação. Mas principalmente o psicopedagogo, ele já em outra vertente, eu vejo muito, principalmente agora, nas redes sociais, o psicopedagogo resumindo a sua prática só nas provas piagetianas, né? Só nos instrumentos da educação, né? Eu não estou falando que não se deve fazer isso, mas eu gostei da sua fala porque desperta na gente essa preocupação, né? Veja bem, o que nós aprendemos até então para que a gente não passe, cuidado com o que a gente fala, que a gente expressa, porque as pessoas fazem uma leitura da nossa prática, fazem uma leitura de nós, né? Então, eu vi na sua fala algo muito importante também, obviamente, né, que a gente aproveita tudo, mas principalmente essa questão. Às vezes o profissional é ótimo, mas ele está focado só na alfabetização, aí desvincula do que é a psicopedagogia. Aí chega um pai para você, acha que você é professor de reforço. Já até foi falado isso, né, nos nossos grupos de estudo aqui. Eu não sou professor de reforço, eu posso até atuar como professor de reforço em algum momento. E eu vejo alguns colegas, me dá uma vontade de falar, mas eu falo assim, vem para a BPP, para a gente fazer um grupo de estudo, para a gente compreender que não é que a psicopedagogia não se resume nisso. Era isso que eu queria falar, Neide. Muito obrigado. Viu? Muito bem. Obrigado de você ter feito essa observação, muito pertinente, porque a palavra psicopedagogia traz essa confusão, porque ela é psico e a pedagogia, né? É por onde o Brasil caminhou, porque fora do Brasil são chamados especialistas em aprendizagem, concorda? Não falam psicopedagogia. A gente veio da França, que veio depois via Argentina, e a gente acabou adquirindo e usando essa palavra, e a gente nunca quis mudar essa palavra, mas houve um momento onde a gente pensou em chamar especialistas em aprendizagem, tá certo? Agora, você coloca, na minha opinião, você vai ter que ter paciência, porque vários psicopedagogos se apresentam como reeducadores. Vários psicopedagogos se apresentam como alfabetizadores, tá certo?
eles não se apresentam simplesmente que vão lidar com a aprendizagem. Neste momento do atendimento, é a aprendizagem da leitura e da escrita. No outro momento da aprendizagem, é uma questão de trabalhar a lógica do raciocínio. Em outro momento, é a formação pessoal, porque muitas vezes vem para nós com dificuldades múltiplas, até de concentração. É a gente ajudar na concentração, na organização pessoal, né? Na organização pessoal. Então, a pergunta, e eu trabalho às vezes, eu trouxe algumas questões do Fale Conosco, se der tempo, essa é uma das perguntas. Eu acho, Marcelo, que eu diria, né, falha da formação, do curso que teve. Porque se o curso não explicou tudo isso, a pessoa vai para o mundo do trabalho, que eu acho que não é um mercado, não é o mercado do trabalho, é o mundo do trabalho, sem segurança do que faz. Quando eu dou aula, às vezes, nos cursos, acho que, eu não sei se eu fiz isso com essas turmas que eu dei aula e que estão assistindo aí, eu brincava que eu ia fazer lavagem cerebral, sabe assim? O que é psicopedagogia? Todo mundo responde. Trabalha com aprendizagem. Mais uma vez, trabalha com aprendizagem, trabalha com aprendizagem. Para ninguém falar que a psicopedagogia não é aprendizagem, sabe assim? É reeducação, é a dificuldade de aprendizagem. Gente, psicopedagogia não é dificuldade de aprendizagem, é o processo de aprendizagem, né? Eu chamo até que é o estilo que é modalidade da aprendizagem. No meu livro, eu chamo de modalidade, porque a modalidade é a forma que você se aproxima do conhecimento. Então, é a forma que você se aproxima do conhecimento, isso que é psicopedagogia. Como você se aproxima do conhecimento? Então, eu precisava descobrir como você se aproxima do conhecimento. Esse é meu trabalho em psicopedagogia. Então, de uma certa forma, eu acho, às vezes, por isso que esses anos todos ainda, eu não me afastei da comissão de formação, que eu acho que faz falta. Tem muita gente falando situações equivocadas, sabe assim? Equivocadas. Só que não cabe a mim falar desse equívoco, só quando me perguntam. Senão, eu não tenho esse direito, porque eu acho que os cursos, eles são vendidos, os cursos. Ao ser vendido, ele fala o que ele quer falar, tá certo? Eu que preciso saber o que eu quero aprender, né? A Beatriz quer fazer uma pergunta também. Então, vamos lá. Quem é? Beatriz. A Beatriz. Então, fala, Beatriz. A primeira. Na verdade, acho que é emendar um pouquinho na reflexão que o Marcelo trouxe, né? E eu acho que também dá uma ressonância com o que você já falou, Neide, porque eu até tinha já escrito essa pergunta e estava esperando um momento mais adequado para fazê-la, né? Aí eu pergunto assim, em que medida a escola compõe a psicopedagogia? Às vezes eu sinto que a escola é o carro-chefe da psicopedagogia. É a escola que encaminha o paciente, é a escola que determina isso, é a escola que sinaliza aquilo. E eu tenho sentido que a escola está entrando muito, e eu penso a aprendizagem de uma maneira muito mais ampla. Tem a aprendizagem no espaço escolar, e você até deu um exemplo aqui hoje, de uma pessoa que queria desenvolver uma habilidade que ela ainda não tinha, que era de falar em público, fazer palestra e comunicar para o outro. Então, isso para mim é um exemplo muito que ilustra muito bem que a aprendizagem é muito mais do que o que a escola propõe. Não que o que a escola proponha não seja bom, né? É um espaço privilegiado de aprendizagem, mas do conteúdo sistemático. Mas a gente poderia pensar a aprendizagem de uma maneira como ela é, ampla, né? Por isso que a gente, na História Vital, pergunta coisas da rotina, porque ali já vai sinalizando qual é a modalidade de aprendizagem que está sendo estabelecida, né, naquele espaço familiar. Eu tenho sentido que esse equívoco que alguns psicopedagogos fazem, além da questão da formação, né, tem também uma coisa que está mediada, né, por essa questão da escola. Então, em que medida essa escola compõe a psicopedagogia? Né? Eu sinto que a gente ainda está muito próximo e a gente precisava criar um segundo movimento que vai firmando cada vez mais a nossa identidade fincada na aprendizagem, não na escola.
É isso que eu queria colocar. Seu raciocínio está correto, Beatriz. Mas a situação real é que a escola ela acaba encaminhando as pessoas para o atendimento clínico, certo? Então, tem o problema da escola estar fazendo isso. E a psicopedagogia nasce na escola, nasce da escola. Eu acho que a escola ainda houve uma situação que várias pessoas da escola foram fazer psicopedagogia, várias foram fazer. O conhecimento em psicopedagogia, na minha opinião, não é especificidade do psicopedagogo só, entende? Esse conhecimento sobre psicopedagogia, ele é de qualquer profissional, tá certo? Conhecer a psicopedagogia, qualquer profissional. Hoje tem muito professor que se apresenta como psicopedagogo, que ele quer, mas ele não conseguiu entender que o papel do psicopedagogo na escola é diferente do papel do professor da escola. A aprendizagem que o psicopedagogo trabalha é diferente da aprendizagem que o professor trabalha. Ser professor é diferente. No meu livro, até eu falo que o psicopedagogo é um professor transformado. Se esse professor não for transformado, ele vai ser sempre um professor, aquele que ministra conhecimento, aquele que faz a aprendizagem de conteúdo, nem é de conhecimento. Ele está na aprendizagem de conteúdo. E ele não consegue, ele nunca vai ser, ele é frustrado, porque ele não vai ser psicopedagogo. Eu costumo dizer para eles que, embora eles tenham o conhecimento eles não podem exercer o papel, porque o psicopedagogo não é aquele que trabalha a aprendizagem para 30 simultaneamente, porque é uma diversidade. Tem uma confusão aí de como a gente trabalha e como eles trabalham, embora a palavra seja a mesma. Então, quando a gente fala de psicopedagogia para pedagogos, é muito diferente. Agora, tem uma situação que é real. A escola ainda produz o fracasso escolar. A escola ainda produz a desigualdade social. Você pode ver que a desigualdade tecnológica, no retorno, vai ser um problema, não é problema, um desafio para nós. Concordam? Mas ainda nós temos muito que discutir. Só que dá mais emprego você ir para a escola do que você ficar no que eles chamam consultório. Porque uma pessoa, para ganhar dinheiro no consultório, tem que ter já além do conhecimento, uma experiência e uma clientela. E as pessoas me perguntam como eu vou conseguir essa clientela. Quem vai conseguir a clientela vai conseguir através das indicações das escolas. Então, você precisa ter parceria com alguma escola para te indicar. E aí você vai para a escola. Então, a psicopedagogia no Brasil, no estudo que eu fiz, nasce na escola. Não é na clínica, nasce na escola. E aí a escola, para resolver seus problemas, é que contrata um profissional da própria escola para fazer a reeducação. Aí ele conclui que esse profissional reeducador não trabalha a história de vida, nem respeita a pessoa. Ele quer educar novamente. Ele quer, de novo, trazer conteúdo de forma diferente. Aí é o fracasso. O psicopedagogo vai para além da transmissão do conteúdo, para além desta situação. Ele vai trazer conhecimento, mas partindo da pessoa, da história da pessoa. E a pessoa está inserida numa família, da história da família. Então, o nosso trabalho é mais complexo, por isso que dá a resposta. Por isso que nós não caímos ainda na regulamentação, porque eles percebem a especificidade, mas eles querem popularizar esse conhecimento. Eu costumo dizer que eles não vão... Um conhecimento popularizado, eu conversava muito em 97 sobre esse assunto. Faz muito tempo que eu converso sobre esse assunto. O pessoal dizia político para mim, isso que vocês fazem, a escola deveria fazer. A escola eficaz é que faz isso. E aí eu explicava para eles, a escola não vai conseguir fazer isso. Vocês põem 30 alunos na classe e quer que eu lide com a diversidade, com a singularidade, sendo que um
tem pai alcoólatra, o outro pai desempregado, o outro pai é cientista. Eu, por mais competente que eu seja, não dou conta. Porque a história dessa pessoa vai fazer com que a produção e o desempenho seja diferente. Eu consigo fazer isso, por isso que eu fui fazer o psicodrama, trabalhar em grupo, Beatriz. Então, hoje eu trabalho em grupo. Não o grupo de exclusão e inclusão, mas o grupo heterogêneo, dentro da sala de aula. Mas eu estou de exercer uma função psicopedagógica. A que eu consigo exercer é a formação pessoal das pessoas, no coletivo. Isso eu já aprendi a fazer. A formação pessoal da pessoa. Assim, a pessoa. Pensar a pessoa. Não avanço se a pessoa não avança. A pessoa tem que semanalmente falar o que aprendeu, o que fez, o que vai fazer. Fazendo um parênteses. Raquel, que menina linda. Menina linda. Beijo para ela. Tá vendo? Então, assim, como que a gente faz? Tá. Em relação ao horário, em relação ao horário, nós já até passamos. Então, vamos parar. Nós gostamos muito da sua fala, não é? Mas a gente gosta de respeitar o horário porque você está nos beneficiando, né? Nós estamos ganhando, né? Eu agradeço. Sem ônus, né, para trabalhar. E a Thelma vai fazer o agradecimento final. A Thelma é a minha vice-diretora, vice-presidente. Onde ela está? Eu já estou falando diretora, Thelma, porque depois vai nos chamar de diretora. O presidente vai ser só nacional. Que ótimo. Né? Neide já é uma querida, né? Quero só agradecer. Conheci a Neide na época da Marilene, né? Logo no início, acho que ela não lembra um pouquinho de mim, né? Porque estou um pouquinho diferente, né? Nesses 30 anos da PPP. Mas eu quero agradecer. E o Marcelo também colocou essa semana, acho que no seu post, né, Marcelo? Até esse questionamento de psicologia, psicopedagogia. Isso, meu perfil profissional também. Continua, obrigado. Isso, então nós vimos assim que a associação está fazendo o papel dela, né, em Goiás, e justamente quando você vai percebendo nos grupos e nos estudos, a partir do que vocês nos trazem também, desse compartilhamento de conhecimentos, então eu vejo que a associação faz o seu papel aqui em Goiás. Eu fico muito feliz com isso, com cada postagem, com cada um que eu sigo, né? E eu acho que nesse encerramento das nossas reuniões científicas não poderia ser uma pessoa melhor e uma fala tão esclarecedora e tão, como que eu vou colocar aqui, de vocabulários, de compartilhamentos, de questionamentos, né? O seu Gotas, eu acho que foi um momento também incrível nesse mês de outubro. E a Seção Goiás sabe da sua, sabemos que podemos contar com você. Então, a você o nosso muito obrigada. Eu quero só dizer para vocês que eu amo Goiás, amo vocês. Eu fiz, além de ser professora de curso, muitos anos aí, eu fiz supervisão em algumas escolas, né? Eu fui contratada por algumas escolas, eu ia a Goiás para fazer supervisão, Gotinhas do Saber, nem sei se existe mais, Porto Seguro, algumas escolas que eu trabalhei, e eu estou vinculada a vocês. A minha gratidão pelo reconhecimento, eu me coloco disponível, porque eu sei que vocês gostam de conhecer e de saber, vocês são um grupo de estudiosos, de pesquisadores, vocês não estão aqui só para me ouvir, mas estão aqui para trocar e vincular. Então, meu grande agradecimento. E eu agradeço a questão do tempo, porque a gente tem outras coisas também, mas foi um prazer estar com vocês aqui. E sucesso para todos vocês. E vocês têm meu contato pela Maria do Carmo, né? E assim que a pandemia terminar, a gente vai ir presencialmente
e aí a gente faz uma roda de conversa, né, Ricardo? Isso. Ai, que delícia. Obrigada, Neide. Beijo Obrigada para vocês. Obrigada. Agradecer também as pessoas. Um bom feriado. Descansa, hein? Vocês têm que descansar também. Vem um feriado. Claro. Descansem. Eu quero agradecer as pessoas que estão de outros estados, lá do Distrito Federal. É tão bom saber que vocês estão nos prestigiando. É uma honra. Cláudia, você é de onde, Cláudia? Do Distrito Federal. Ah, do Distrito Federal. Já tinha perguntado. Desculpa, viu? Você não foi da diretoria, Cláudia? Fui em 2005 a 2007, na gestão da Eline. Então, aí, atualmente, eu fico só como colaboradora, mas sempre transitando, porque a BPP tem caminhado de uma forma espetacular e a Neide, para mim, é uma referência. É um prazer escutá-la e aprender com você. E aí, as nossas cidades também, dos municípios, porque aqui nós não estamos só com Goiânia, e agradecer vocês muito. Agora, Alessandra Leão, aparece aí para a gente fazer uma foto de quadradinho, para aparecer na... Alessandra, Leão, organizem. Alessandra Leão, acho que não ouviu, vai ficar o buraco. Todo mundo sorrindo. Pronto. Obrigada, meninas. Obrigada para vocês. Bom descanso merecido, porque eu conheci o pasto. Obrigada, tchau. Beijo. Tchau, obrigada. Você vai parar de gravar, né? Vou parar de gravar. Mas aí, posso sair? A hora que pode. Ai, Neide, aí é que ele vai passar para o meu computador. Demora um pouquinho. Então tá bom. Aí depois eu mando. Dá licença, estou saindo, mas